Nós estamos estudando sobre João, né? E hoje nós chegamos em João capítulo 5. João capítulo 5. Chegamos em João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Semana passada nós falamos da mulher samaritana, não é isso? E falamos dos dilemas pelos quais Jesus passou para que fizesse cumprir o objetivo dele de salvar aquela mulher, e aquela mulher se tornou um grande testemunho para aquela cidade. E esse texto está ligado, né, aos acontecimentos do capítulo anterior. Então, João 5, a partir do versículo 1, eu leio assim. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali doente, estava doente havia 38 anos. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus então lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." Em outra versão fala assim: Jesus, o vendo deitado e sabendo que estava ali há tanto tempo, perguntou: "Você quer mesmo ser curado?" Respondeu: "Sim, mas não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada." Então Jesus lhe disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Bom, esse texto, ele registra que o dia que Jesus foi a uma festa em Jerusalém, e enquanto o povo se alegrava na festa, ele foi para o local conhecido naquele momento como o lugar de misericórdia, ou o tanque do derramamento. É um lugar bem parecido com a nossa realidade de UPA, de unidade de pronto atendimento. Na cidade
havia alguns locais que tinham intervenções sociais, mas aquele era tido como um hospital público, para a classe mais baixa, né? Onde os enfermos e aqueles com doenças tidas como escórias, lepra, paralisias, doenças de pele, hemorragias, eram colocados e era como se fosse um lugar de despejo. Então, Betesda é conhecido como um lugar de misericórdia ou um lugar de derramamento. E Jesus, então, sai da festa e vai para lá. Jesus caminha para esse local, e esse local era um local de gente aflita. De gente onde o sofrimento era uma tônica constante. Eram pessoas deformadas, não somente fisicamente, mas emocionalmente, porque já estavam ali à espera de um milagre, né? E ele fala para nós desse lugar de conflito, desse lugar de feridas limitantes, de coisas que nos paralisam, que nos mantêm sofrendo, ou que é a faca que continua enfiada e o sangue continua escorrendo. Esse era o lugar onde Jesus foi visitar, e Jesus vai tocar esse homem com solidariedade vivificante, porque, em especial, a gente começa a perceber que ele tinha um olhar particular a respeito dos que sofrem. Detalhe que isso tudo aqui aconteceu num sábado, e a perseguição ao Salvador do mundo acontece por causa desse fato. As pessoas começaram a perseguir Jesus porque Jesus curou num sábado e curou este homem. O tanque de Betesda, pessoal, esse lugar conhecido como UPA, lá abrigava muitos pacientes sem perspectiva de tratamento. Então, quando os médicos já tinham feito de tudo em outros locais, levavam essas pessoas para lá e os colocavam lá. Então, esse texto para mim é chocante, porque fala assim, olha, lá existia muitos cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos. Imagina uma multidão. Agora, imagina uma multidão de gente cega, paralítica, manco. E todos eles ali acreditavam que um anjo descia, vez ou outra, tocava na água, e o primeiro que descesse na água era curado. Isso era uma crença folclórica, cultural desses homens, e por isso que lá tinha uma multidão, porque todo mundo acreditava que isso acontecia, né? Essa multidão, ela não ia e voltava. Ela tinha tanta expectativa naquela descida que elas se mudaram para esse lugar. Então se tornou uma UPA não temporária. Se tornou um lugar de moradia para esses que sofrem. E eu queria destacar algumas coisas que me chamou muita atenção nesse texto. A primeira delas está aqui no versículo 6. Diz assim, quando Jesus o viu, isso mexeu comigo, porque o texto diz que tem uma multidão e Jesus consegue ver um homem. Isso fala para mim daquele que nos conhece de forma mais particular. Que mesmo em meio a um cenário de muitas pessoas, Jesus tem a capacidade de olhar um por um, ou de olhar com individualidade, com pessoalidade. Isso é especial porque nós vivemos num mundo onde o plural é o valor. Jesus, mesmo em meio à demanda coletiva, ele tinha um olhar particular. E esse homem que Jesus vê, ele era uma maquete de desesperança. Diz o texto assim,
Um dos homens estava ali sentado há 38 anos, quando Jesus o viu. Não foi o homem que viu Jesus. Talvez porque esse homem já não tinha forças para olhar para o outro com perspectiva de esperança. Talvez esse homem fez isso 38 anos, olhando para alguém que o pegasse, ou pegasse a causa dele e o colocasse na água. Mas ele olhou uma vez e isso não aconteceu. Olhou duas vezes e isso não aconteceu. Olhou 38 anos no rosto de outros, esperando que aquele outro resolvesse o problema dele, e isso nunca tinha acontecido. E isso explica o porquê talvez ele nem olhou para Jesus. Foi Jesus que olhou para ele. Talvez esse homem já não tinha mais força para ter expectativa. Ele sabia que talvez aquele homem cabeludo que estava entrando lá fosse mais um que tinha seus interesses pessoais, seus interesses próprios. Mas ele se enganou. E o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é que Jesus vê. Mesmo no meio da multidão, ele consegue nos ver. Ele consegue ir no ponto. Jesus consegue não somente ver, e fala aqui, quando Jesus o viu e soube que ele estava enfermo. Jesus vê e sabe aquilo que nos adoece. Jesus sabe aquilo que nos rouba saúde, rouba vida. Ele tem essa capacidade de enxergar por dentro. E esse homem, no versículo 14, vai dizer que ele estava nesse estado por causa de um pecado, de uma conduta pecaminosa, de uma vida de pecado. E Jesus viu que a causa do sofrimento desse homem envolvia o passado dele, que tinha trago consequências para o presente dele, que até então ele não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Jesus vê a samaritana chegando perto do poço. Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore com o coração apertado por estar roubando do povo. Jesus viu um amando mais as riquezas do que o próprio Deus e sabendo toda a lei. Jesus viu Judas, o discípulo, o Judas Iscariotes, beijá-lo, mas um beijo era de traição, ele viu. Jesus viu aquele ladrão preso na cruz, arrependido. Jesus conseguiu ver. Meio de extrema dor, todo ferido, ele teve capacidade de ver. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para mim e para você é que Jesus consegue nos ver. Às vezes a gente pode achar que o movimento, a multidão, o número de pessoas, pode tirar de Jesus a capacidade de nos ver de forma particular. E Jesus, ele tem uma habilidade de nos enxergar pessoalmente, individualmente. E quando ele nos vê, ele enxerga as nossas doenças, ele enxerga a nossa paralisia, ele enxerga a nossa dor, ele enxerga a nossa angústia faltante, aquilo que aperta nosso coração por ausência. Jesus é aquele que tem o diagnóstico. Quando ele olhou para aquele homem, ele viu que tinha a ver com o passado, já teve uma leitura do presente, mas ele tinha uma perspectiva nova de futuro. Ter um amigo ou ter amigos é muito importante. Mas nenhum amigo pode roubar esse lugar de Deus. Ter uma família é muito, muito importante. Mas sua família, ou nenhum membro da sua família, pode ser Deus para você.
Somente esse Deus, esse nosso Deus, tem a capacidade de nos ver como ninguém vê e nos repartir ajuda. Mesmo sem esperança, Ele pode nos repartir grande ajuda. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é isso. Jesus viu, não foi o paralítico, foi Jesus que o viu. E me chama a atenção que Jesus espera que o paralítico o enxergue também. Então, Jesus o vê, o sente e faz uma pergunta para ele. Eu nunca entendi essa pergunta. Porque ele pergunta assim, você quer ser curado? Então pensa comigo, um homem sofrendo há 38 anos, na beira de um poço de água suja, porque alguém acredita que o anjo toca lá. E ele há 38 anos, na beira do poço, não conseguia se jogar na água, Jesus podendo curar, pergunta o óbvio. E por que Jesus muitas vezes tem que nos perguntar o óbvio? Porque as respostas mais fáceis, muitas vezes são aquelas que a gente despreza. Então Jesus pergunta para um cara que está sofrendo há 38 anos se ele quer parar de sofrer. O óbvio, muitas vezes, ele precisa ser dito. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito para nós. A gente fala assim, nosso filho levanta de manhã, nos toma benção, a gente fala, Deus te abençoe. Mas se a gente fizer aquilo todo dia, de forma automática, a gente pode se esquecer do que significa a bênção paterna do pai Adonai sobre um filho. Do que representava os filhos vinham todas as manhãs, colocar a mão sobre a cabeça dele e abençoar o seu filho. Por quê? Porque se torna corriqueiro e é óbvio. Mas Jesus queria perguntar para esse homem o seguinte, mesmo nessa precariedade, você ainda tem alguma força de acreditar que em mim para mudar a sua situação? E Jesus, ele se aproxima desse homem com compaixão. E compaixão é a capacidade que temos de nos aproximar daquilo que nos assusta. Ou aquilo que nos enoja, ou aquilo que nos amedronta. Então imagina comigo, 38 anos, a higiene pessoal desse homem. Não, vamos um pouco menos. 38 dias. Imagina 3 dias. Quem aqui já ficou 3 dias sem tomar banho? Nossa, um tanto de gente que levantou a mão, gente. 15 dias o Paulo ficou sem tomar banho, gente. Antes de casar, então vamos casar. Imagina 38 anos, a higiene, o cheiro desse homem. Imagina por quê? Eu acho que não era por um só motivo que alguém não se aproximava dele e não colocava ele no sangue. Eu acho que era por mais motivos. Mas 38 anos sem ninguém se aproximar daquilo que nos enoja. E Jesus uma daquele homem sem nenhuma resistência. E isso retrata para mim a capacidade que Jesus tem de se aproximar daquelas áreas da nossa vida que estão paradas há tanto tempo e por estar paradas elas ficam necrosadas. Né? Não sei se você já abriu uma ferida com pus que estava fechada, mas quando abre, e Jesus ele vai lá tocar a ferida, ele vai lá limpar o pus, ele vai lá tirar o sangue velho. E talvez esse texto sugere para nós essa ida para esses lugares em nós. Esses lugares que a gente normalmente não gosta de mexer.
Aqueles lugares onde não pergunto o óbvio. Não falo óbvio. Não. E aí Jesus se aproxima desse que está sofrendo, faz uma pergunta óbvia. Esse homem o vê. E Jesus então abre o que na minha infância fazia muito sentido, abre a porta da esperança. Vocês lembram disso? Nossa, era lindo demais. Melhor programa da televisão brasileira. Ia lá uma criança precisando de uma prótese, ia lá uma criança precisando de um... E aí ele ia, contava o caso, e o Silvio Santos falava, vamos ver. E aí se abria a porta atrás, né, com todo um fundo, e a expectativa daquela pessoa era suprida. A resposta para a dor, para o dilema, era acolhido. Pode até não solucionar totalmente o problema, mas havia atitude, havia movimento de benefício, de coisa boa. E esse movimento fala para nós dessa expectativa, dessa esperança de Jesus tocar essas áreas da nossa vida. De tocar de forma pessoal, não de multidão, mas pessoal. Esse momento, ele representa essas áreas que nós não temos mais forças para resolver sozinho. E tem muita gente que quer ser tocado por um milagre, mas ainda tendo muita coisa a fazer. Só se habilita a receber um milagre aquele que já fez tudo que podia fazer. Se ainda há coisas que eu posso fazer, Deus está aguardando que eu faça. Agora, se você já fez o seu tudo, aí sim tem alguém que pode fazer para além do que você pode fazer. Isso era o retrato desse homem. Ele já estava cheirando mal, consciente da sua paralisia, consciente do pecado que tinha cometido, do que tinha recebido em recompensa do seu pecado, sem força mais para lutar ali, para se mover, porque ele não conseguia se colocar na água. Então, Jesus o move. Então, a primeira coisa que nós falamos, Jesus vê. A segunda é que Jesus sente. Ele se aproxima com uma perspectiva de compaixão. E a terceira é que Jesus, ele se move para mudar a situação desse homem. Versículo 7 diz, Senhor, eu quero, mas eu não consigo, Senhor. Não tem ninguém que me coloque no tanque. E antes de eu chegar lá, alguém chega antes de mim. Sabe por que isso aqui acontecia? Porque esse lugar era um lugar de competição. Normalmente, o lugar de competição é o lugar dos inimigos. Não sei se você já foi fazer entrevista de emprego. E quando você chega na sala de espera da entrevista, aí você senta lá e você começa a olhar à sua volta, mesmo sem você conhecer aquelas pessoas, elas já se tornam suas inimigas. Porque há um sentimento que... Sim ou não? Então você imagina esse tanque, que uma pessoa só era curada. Imagina um homem sentado ali e os que estão à sua volta não são pessoas solidárias. São pessoas que disputam com ele a mesma coisa que ele deseja. E esse lugar aqui, que deveria ser um lugar de misericórdia, agora é um lugar de guerra. Era um lugar de... muito parecido com o inferno, porque no inferno não há solidariedade. No inferno não há altruísmo. O inferno é um lugar de competição. Se cair uma migalha,
de pão no chão, eles não vão pegar o pão e pensar em alguém que está com fome. Então, esse lugar que, teoricamente, deveria ser um lugar de derramamento de Deus, hoje é um cenário de inferno. Era um cenário onde não há solidariedade, onde não há amizade, não há favor, não há altruísmo, não há mais quem acredita no outro, ninguém contribui com o outro, é cada um por si, Deus por todos. Já ouviu essa? Esse era o lugar que esse homem vivia. E como é ruim você viver num ambiente de disputa, não é? Já trabalhou em alguma empresa que alguém está sempre querendo puxar seu pé para ocupar o seu lugar? Como isso é ruim? Não se entregam a um relacionamento verdadeiro. Elas sempre estão medindo as coisas. E isso é muito parecido com o inferno, porque o inferno não há esperança. Mas o Deus da misericórdia distingue esse homem da multidão e o toca com pessoalidade. Jesus é o caminho para aquele que não consegue ser o primeiro. Dos arrais que fala que o Senhor encontra aquele que nunca consegue estar apto ou estar em primeiro, ou chegar primeiro. Jesus olhou com pessoalidade, mesmo em meio à multidão. Nos distingue da multidão. E ele vai até esse homem cansado, com a mente inquieta, e propõe ele um renascimento. Propõe ele experimentar de uma outra possibilidade. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que precisa experimentar essa visão de Jesus, esse sentir de Jesus e esse mover de Jesus. Talvez hoje seja um domingo muito simples, muito rápido essa mensagem, mas um domingo de te lembrar de coisas óbvias. Ou de você voltar a acreditar óbvias para Deus. Coisas que estão na superfície da fé e a gente, às vezes, querendo encontrar coisas tão profundas, esquece que Ele é aquele que nos vê, nos sente e nos toca. Ele se movimenta a nosso favor. Não esqueça daquilo que eu disse, que somente quando os nossos recursos acabam, que a gente se habilita a experimentar essa realidade de toque. Enquanto você puder ir contemplar essas áreas que devem ter respostas de atitude, Deus vai esperar que você tenha. Mas quando você esgotar todas as suas forças, quando não tiver mais esperança nenhuma, é ali que Deus pode te encontrar com um milagre. Esse é o Jesus que fez isso com esse homem. Jesus vai a esse lugar de competição, de disputa e o toca com misericórdia. E eu queria que você refletisse que para isso acontecer, esse homem teve que reconhecer sua doença. Os primeiros passos para um doente é saber que ele é doente. E, normalmente, os que têm mais dificuldade de se curar são aqueles que negam a possibilidade de estar doente. O problema não é encarar a doença, que é consequência do pecado, da morte. O problema é você se auto-enganar e, no fundo, saber que não é aquilo. Esse homem teve que se expor ao processo. Depois de 38 anos, sofrendo com expectativas não atendidas, ele levanta e fala, não, eu sou paralítico há 38 anos. Eu sou. Não quer dizer que eu quero continuar sendo, mas eu sou. Nesse momento eu estou afetado por isso. E muitas vezes nós não somos tocados com cura porque nós negamos a possibilidade de nos ver como vulneráveis. A habilidade
é reconhecer a nossa limitação, reconhecer que a gente não é forte em tudo, a gente não sabe tudo, que a gente precisa aprender, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa conversar, que a gente precisa pôr as coisas para fora, que às vezes a gente precisa tratar. E Jesus, ele vem ser esse médico dos médicos, né? Esse médico que toca onde ninguém toca. E ele pode fazer, seja nas áreas mais profundas do nosso coração, seja em assuntos que ninguém sabe, ou em coisas simples do nosso dia a dia que precisa ser tocado. Mas para isso acontecer, nós também temos que nos esquecer, ou não nos esquecer que tem que tirar as farpas do nosso coração. Que farpas são essas? Quando Jesus pergunta para esse homem, você quer ser curado? Ele fala sim, vírgula. Mas a gente coloca muito mas quando é milagre. A gente coloca muito mas, assim, como se o mas fosse um muro que impedisse. Ah, você deseja isso? Sim, mas tem isso, tem aquilo. Esse homem não tinha entendido que para Jesus não tinha mas. Jesus era só o sim. Jesus podia ouvir só o sim e já estava resolvido. Ele podia ter respondido sim ou não, mas ele respondeu sim, mas. Ou seja, eu até quero, Jesus, mas você não é suficiente, você não é onipotente para isso. Muitas pessoas não se apoderam de um milagre pelo excesso de mas de Jesus. Até quero casar, mas eu até quero servir o Senhor, mas eu até quero aprender a tocar violão, mas, né? E aí a gente entra numa rota de desculpas e não trata o problema. Ao Jesus, esse homem precisou abandonar também o vitimismo, que é uma praga no nosso meio. Ah, fulano não me liga. Ah, o ciclano não me olha. Ou eu não tenho oportunidade. E aí acha que todo mundo é o réu e ela é a vítima. Eu sou vítima dos outros, eu sou vítima do abandono. Esse homem, além de doença física, ele estava doente na alma. Ele se via como vítima dos outros. Quando ele diz, alguém chega antes de mim. Ele está dizendo, olha, nesse mundo de competição, nesse mundo onde cada um passa em cima do outro, eu não tenho vez. Jesus fala, ó, primeiro, reconheça o paralítico. Segundo, para de mimimi. Para de vitimismo. Para apenas como um coitado. Olha para quem está de frente de você. Olha para quem está disponível a você. Jesus, ele não pregou para esse homem, ele não falou de teologia, ele não falou da lei, ele não deu ele um piso para fazer 3 vezes ao dia. Ele simplesmente disse, versículo 8, levanta-se, toma e anda. O levanta-te sugere algo interessante, sugere que ele tinha que ter uma resposta àquela palavra que ele tinha recebido. Agora, pergunta que não quer calar. Você acha que esse homem já não tinha tentado se levantar milhares e milhares de vezes antes daquela palavra?
Entende? Às vezes o que Deus vai nos falar, mas é fazer após a palavra dele, como se fosse algo novo. Entende isso? Não era algo que ele nunca tinha feito, não era algo mirabolante. Jesus não falou assim, olha, eu vou dar uma palavra, você vai levitar, e depois que você voltar da levitação, você vai cair em pé. Não. Jesus fala para ele, faz o cotidiano, faz o que você fazia ontem. Só que agora você vai fazer você vai tentar após a minha palavra. Às vezes nós estamos esperando uma voz de trovão cair do céu, com uma revelação que ninguém nunca falou. E Jesus está querendo só nos lembrar do óbvio e dizer a mesma coisa que a gente já ouviu antes, porém agora com uma perspectiva diferente. E ele disse também, pega a sua maca. Ele não podia ter dito só assim, levanta e vai embora? Por que então que ele falou, leva a sua maca? Ou pega a sua maca? No versículo 14 vai falar que ele foi para a maca. E Jesus queria que ele não esquecesse que ele tinha que mudar de vida. Que se amanhã ou depois ele cometesse coisa pior, ele poderia precisar da maca de novo. Ia voltar para aquela situação deplorável de novo, como resultado dos seus próprios pecados. Entende isso? Jesus lembrou esse homem que não é só receber o milagre, mas é viver o milagre. Lembra dos 10 leprosos? Que 9 foram curados da lepra, mas continuaram leprosos? Por quê? Porque eles não viveram a cura. Uma das faces da cura é a gratidão constante de andar com Jesus. Ele disse, olha, cuidado com a recaída, viu? Todos nós podemos ter recaída, mas a sua recaída, ela pode te trazer para cá de novo. Então, perceba bem o seu modo de viver. E, por último, ele fala, anda. Levanta-te, toma a tua maca e anda. Alguém aqui, quando quebrou o pé, ficou sem andar um tempo? 15 dias sem banho com a perna quebrada? Quando você coloca o pé no chão, é fácil, gente? O trem já está colado, entre aspas, colado, você já está com aquela gaiola lá. Mas você levanta dali, parece que você não tem perna, sim ou não? O trem está tudo dolorido. Imagina 38 anos estável, ou sem mexer nenhum músculo daquela região. Imagina a dor que esse homem sentiu para se colocar de pé de novo. Você acha que ele vai te dar um milagre, mas não vai te tirar do processo? Ele fala, levanta, faça o esforço de pegar a sua maca. E mesmo que tem 38 anos que você não mexe músculo nenhum, começa o processo. Anda. Entendi isso. A gente às vezes quer sair ileso, inclusive, dos processos. Um homem que ficou 38 anos sem andar, ele tinha que aprender a andar de novo. Não sei se você sabe, se você amputar um dedinho do seu pé, você tem que aprender a andar de novo, sabia disso? Por exemplo, o mindinho. O mindinho é o dedo principal de estabilizar o seu passo. Ele é sensorial. Quando você põe o pé no chão, ele mede, né, o equilíbrio do seu corpo e comunica com o seu cérebro que é seguro dar o próximo passo. Interessante isso, né? Por isso que Paulo vai falar que os menores membros são úteis. Menores é porque você está apontando para ela, pequenininho, menor. Mas os menores membros são tão importantes quanto os grandes, né? O fêmur não se estabiliza sem o mindinho.
O osso do mindinho é 1 centímetro, do fêmur é maior que o osso do corpo humano. Então, na vida do corpo, o grande depende do pequeno, não é isso? Mas voltando, qual é a área da nossa vida que a gente precisa reconhecer a necessidade de um toque? Qual área da nossa vida que Jesus vê hoje? Qual área que ele se aproxima e sente? Qual área que ele se aproxima e se move? Não apenas com livrar do processo, mas com um caminho de toque revigorante para. Então, esse texto falou muito comigo e sugere para nós que nesse processo de cura há um toque imediato, há uma consciência de caminhada e há também uma realidade de processo de andar com ele. De levanta e anda. Como eu disse, eu não sei se você se vê há 38 anos estagnado em alguma coisa. Coisas que ninguém mexeu ou mexe. Mas eu queria te dizer que Jesus veio. Jesus tem a capacidade de ver, de sentir e tem a capacidade de se mover. E a minha oração essa manhã é que ele vá a esses lugares de conflito, de ausências, onde tem muita gente e não tem ninguém, porque não tem pessoalidade, que a gente se abra ao processo do milagre, ao ser tocado, ao reconhecer que precisamos caminhar com ele e abraçar esse novo estilo de vida, que é viver com Jesus. Esse homem se torna também um testemunho para a cidade. Esse homem foi tocado no sábado, a lei não permitia que ninguém trabalhasse no sábado, então ele foi pego porque ele estava indo embora para casa carregando a sua maca. E os doutores da lei olharam aquilo e falaram: "Por que você está fazendo mudança hoje?" E ele falou: não é isso. Aí eles perguntaram: "Então quem falou para você carregar?" Ele falou: "Olha, eu encontrei com um homem. E esse homem disse: levanta e anda." Me assusta perceber que os líderes daquela época estavam mais preocupados com os rituais da lei e eram o discernimento de reconhecer que o cumprimento da lei estava entre eles. O próprio Jesus vivia no meio deles. Isso fala de uma mentalidade religiosa que participa do culto, faz o que tem que ser feito, que lê a Bíblia, que faz a sua oração diária, mas que não percebe o dom da oração. Não percebe o dom da lei que está no meio, está entre eles. E esse homem, então, se torna um testemunho para os religiosos que Jesus havia tocado. Há uma necessidade hoje de experimentarmos esse toque para conseguirmos também ser um testemunho de uma espiritualidade que vai para além da religião. A religião é uma tentativa. E
E a espiritualidade é uma realidade, é uma possibilidade de vida com Cristo. E eu abençoar você com essa palavra, que você tenha a possibilidade e esperança de ver que Jesus vê, Jesus sente, Jesus toca. Ele pode tocar e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, ou que nós não temos ninguém que possa fazer por nós. Jesus é esse que diz: levanta e anda. Levanta, toma a tua maca. Queria orar. Queria propor um momento de reflexão para você. Para de todo barulho que rouba a sua atenção, dá uma olhada para dentro. Vê talvez se existe alguma área na sua vida que está necrosada, que está estagnada, parada há muito tempo. Veja se talvez hoje não seja o dia de você voltar a ter esperança e expectativa do milagre. Milagre para Jesus é o ordinário da vida, é o comum da vida. Mas para ele tocar nessas áreas, ele vai precisar tirar as ataduras por cima das feridas. Talvez vai precisar lavar, você cai no asfalto, rala muito, o asfalto fica. E aí a primeira atitude no hospital é lavar, abrir a ferida. É lavar a ferida. E aí sim, após isso começar o tratamento, o processo. Talvez não vai ser sem dor. Jesus que toca não vai ter dor nenhuma. Não sei, para esse homem tinha 38 anos e os fisioterapeutas aí me ajudem, mas alguém parado, numa mesma posição, 38 anos, ele deve sentir muita dor para corresponder à ação de Jesus. Mas ele não desistiu, ele levantou. Talvez é um dia hoje de você apenas também tomar consciência daquilo que Jesus já fez. Ah, mas ele não apareceu numa sarça ardente e não me disse algo. Talvez é porque ele já está te dizendo isso por vias óbvias. Mas por ser tão óbvio, você não acredita. Mas ele diz, olha, levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Não sei se você já parou para pensar, mas imagina a vida desse homem após esse dia, pessoal. Tinha 38 anos que ele não tinha convívio na cidade dele. Ele não podia ir numa padaria comprar um pão, ele não podia comer sozinho. Mas agora ele se levanta. Com a alegria de poder fazer tudo que há 38 anos. Mas esse tudo com a consciência que Jesus era o tudo. Com um novo estilo de viver, com um novo estilo de andar. Esse é o nosso Deus. Eu preciso experimentar esse toque
esse olhar, mesmo em meio à multidão, com pessoalidade. Eu preciso experimentar disso hoje. Eu desejo que você experimente também esse ponto. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço que o Senhor vá a esses lugares paralisados, essas áreas estagnadas da nossa vida, que muitas vezes não temos esperança nenhuma mais. Estamos tão imersos à desesperança que não imaginamos outra possibilidade que não seja a paralisia, o sofrimento. Não temos força mais nem para olhar para o nosso semelhante com expectativas, que fizemos isso tantas vezes e tantas vezes não tivemos resposta. Mas hoje pode ser um domingo diferente, um dia diferente, onde o Senhor vem à nossa direção e nos vê. O Senhor nos sente. O Senhor nos toca. E o Senhor nos dá nova perspectiva de vida. Eu oro para que o Senhor faça isso no nosso meio, faça isso na vida dos meus irmãos, faça isso na minha vida, na nossa comunidade, na nossa cidade, na sua igreja, Senhor. Não nos tire o processo de reaprender a viver, mas nos ensine a viver dependentes de Ti, com o Senhor, conscientes do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos alcance com a Tua cura essa manhã, assim como o Senhor fez com esse homem. E nos faça anunciadores de uma boa nova. De um toque diferente. Somente quando todos os seus recursos acabam, que você pode se candidatar a receber o milagre. Deus pode. O que homem nenhum consegue, Deus pode. E é isso que nós nos apegamos essa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Mateus, capítulo 12. Queria deixar de reflexão de nosso momento de ofertas. Porque com o distanciamento, nós percebemos mais nitidamente a fidelidade de alguns e também a ausência de outros. Com o distanciamento, nós percebemos com mais cor, né, o engajamento de uns, que independe se está usando o espaço ou não usando o espaço, se está bebendo água ou não bebendo água, café ou não estou tomando café, isso independe. E também ficou mais acentuado a ausência, ou seja, aqueles que têm o plano B. Que se sobrar, beleza. Se pagar as contas, beleza. Se eu estiver usando, né, como se nós fôssemos uma plataforma de serviço, se eu usar, justifica. Se eu não usar, não justifica. E o Senhor me lembrou de Mateus capítulo 12,
tem a ver com o texto que nós falamos hoje, a partir do versículo 11, Mateus 12, 11, fala assim, olha, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, você não trabalharia para tirá-la? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça bem no sábado. Os religiosos que Jesus curou aquele homem no sábado, esses religiosos não podiam trabalhar em outro ofício que não fosse o sacerdócio. Porém, todos eles eram criadores de animais para seu próprio sustento. E esse próprio sustento envolvia matar para comer e, quando sobrava, vender para outro, para ter recursos para comprar aquilo que ele não tinha acesso. Jesus, percebendo que aqueles religiosos se preocupavam, que não podia se fazer no sábado, ou curar um homem no sábado, Jesus faz uma pegadinha e fala o seguinte, olha, se você perder uma daquelas ovelhas lá que custa, sei lá, R$2.000, você não trabalharia para recuperá-la no sábado? É mais ou menos o seguinte que Jesus está falando. Vocês não conseguem perceber que se fosse para ganhar dinheiro, vocês estariam fazendo o que eu estou fazendo no sábado. Mas vocês esquecem que o fazer o bem aqui está acima do sábado. Vocês esquecem que eu sou. E o que isso tem a ver conosco? Se a igreja de Jesus fosse um negócio seu, fosse uma empresa sua, pensa numa empresa. Pensa no nome lá da sua empresa. Imagine se essa empresa fosse sua. Você trabalharia para aquela empresa? Você contribuiria financeiramente para ela? Você se preocuparia com ela? E por que nós temos tanta dificuldade de se preocupar com a igreja de Jesus? Mesmo ela sendo nós mesmos. Como eu falei, eu quero acentuar ou marcar texto, né? Dizer que nós não estamos desatentos àqueles que continuam engajando conosco, mesmo nos momentos de distanciamento, de dificuldade, que tem sido fiel a cada mês, né? No sustento da igreja, no sustento da nossa família, da família pastoral, no sustento da conta de água, da conta de luz, etc. A igreja de Jesus, né? Mas também queremos dizer que pode ser preocupados demasiadamente com as suas próprias ovelhas, que não percebem que o dia de fazer o bem é hoje. E eu quero te convidar a Jesus tocar essa área também. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, que diz o seguinte, lembrem-se que sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação. Muito legal isso. Pois Deus ama quem dá com alegria. Qual foi o assunto que iniciamos amanhã? Alegria. Deus ama o que dá com alegria. Sem ficar medindo. A oferta boa é a oferta que nos constrange. Assim, puxa, isso aqui é tão bom, será que eu devo dar? Isso que é. Dar boas sementes. Amém? Bom, avisos. Nessa semana,
nós estamos na organização da nossa próxima sobre finanças, e vai englobar a ideia de cosmovisão a respeito do dinheiro, pessoalidade da vida financeira, né? Pessoas que têm uma tendência de dívida, de débito e não de crédito. Então, será muito legal. Como houve a possibilidade de reabertura, né? Vai ter presencial também. Então, você pode vir para a escola em presencial. Então, eu sugiro que você faça contato quanto antes com o Bruno, faça a sua inscrição, que nós temos algumas poucas vagas presenciais. Bom? Esperamos que vai ser muito bom. Temos muita expectativa. Bruno, Guilherme estão à frente desse módulo, vai ser especial. Na próxima terça-feira, nós já podemos ter nosso tempo de oração junto. Aqui na casa, nós podemos utilizar com todo cuidado, né? Vamos decidir isso aqui e confirmar aí até amanhã com vocês, para vocês se organizarem, mas já está no nosso coração isso. E aos poucos nós vamos retomando, né, o funcionamento, fluxo com contato. Estamos com já no próximo domingo estarmos aqui todos com a possibilidade do presencial. Para isso envolve responsabilidade, né? É você se cuidar durante a semana, para também se cuidar aqui no domingo, com o uso de máscaras, enfim, com todos os cuidados que a gente já sabe, tá bom? Então, essa semana também vamos confirmar isso, mas já vai se preparando aí para o próximo domingo. Se Deus quiser, pudermos estar juntos aqui, celebrando e servindo ao Senhor. Tá bom? Eu acho que é isso. Se tiver alguma coisa, os meninos depois nos ajudam aí. Vamos encerrar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Alguém? Não, né? Pai, tempo, obrigado por essa reflexão. Que ela sirva para o nosso dia, para o nosso domingo, que ela, de fato, alimente o nosso espírito. E alimente com o óbvio, com coisas simples, mas que precisamos lembrar a cada dia e reconhecer que o Senhor é aquele que nos toca. É o Senhor que nos vê, é o Senhor que sente o que nós sentimos, e é no Senhor que está toda a expectativa de milagre. Nos apegamos em Ti mais uma vez, que hoje seja um domingo de paz, de expectativas para o novo, de alegria compartilhada, de vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, você curta o seu domingo aí em família, e que continue, né, a presença do Senhor aí no seu meio. Que Deus abençoe.